Dando continuidade agora às vias metabólicas, no primeiro dia de aula, eu apresentei para vocês nos slides lá de células eucariontes e procariontes, né, e falei também sobre uma das organelas, que seria a membrana celular. Então, a membrana celular é uma estrutura bastante fina, entre 6 a 9 milímetros, que pode ser observadas através de microscópio óptico, por possuírem grandes capacidades de ampliação. As proteínas representam na membrana, atuam de várias maneiras e são muito importantes para o metabolismo celular. Elas estão presentes no mecanismo de transporte e formam túneis para permitir o transporte de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro da célula, que é esse líquido, né, que a gente compõe a parte das células, né, que é o líquido intersticial. As proteínas também atuam como receptores de membrana e assim conseguem reconhecer substâncias importantes e necessárias ou que trazem alguma mensagem para a célula. A união entre as células também é mantida através de proteínas de adesão, que auxiliam o tecido e se mantém a parte da coesão. Então, podemos atribuir às proteínas da membrana das seguintes funções: adesão entre as células, facilitação do transporte de substância entre as células e sinalização para substância específica de receptores de membrana, né? Então, esse transporte da membrana, ele, como a gente já tinha até visto na primeira parte lá que eu mostrei, nós temos a permeabilidade da membrana, que é a capacidade de uma membrana ser atravessada por uma substância e não por outra. Quando falamos em células do tecido, não podemos esquecer que todas as células são banhadas pelo meio extracelular, que é o líquido intersticial, e uma solução que encontra-se o solvente, que é o meio líquido dispersante, e o soluto, que é a partícula dissolvida. As membranas são classificadas de acordo com sua permeabilidade. Impermeável permite a passagem do solvente e do soluto, impermeável não permite a passagem do solvente nem do soluto, semipermeável permite a passagem do solvente, mas não do soluto, e a seletivamente permeável permite a passagem do solvente de alguns tipos de soluto. Aí nós temos a passagem de substâncias através das membranas celulares, que envolve vários mecanismos, que é os canais iônicos, que são as aberturas representantes da membrana celular, que vai permitir a passagem de alguns íons. Nos canais iônicos pode apresentar comportas que abrem e fecham de acordo com os estímulos físicos, químicos, eletromagnéticos, mecânicos, entre outros. São essas passagens, né, dos canais, né, entre potássio, entre íons, para que venha a ter esses estímulos, né, tanto químicos, mecânicos e entre outros, né. Esses canais são proteínas dispostas de modo de formar um polo e um centro por onde passam os íons. Esses canais são seletivos, que apresentam específico alguns íons como sódio, potássio, magnésio e cálcio. Aí nós temos depois os tipos de transporte em relação da membrana, né? Então, olha só, o componente químico das células, nós temos a parte orgânica e inorgânica. Então, o íons, ele é inorgânico: a água, lipídios, carboidratos, proteínas e os ácidos nucleicos. Então, eu tenho uma quantidade maior em relação à água, né, que compõe esses componentes químicos da célula. E nessa divisão das células, né, eu tenho as células aqui, até que eu mostrei, está até na foto novamente, que é uma célula eucarionte, que ela possui essa parte da mitocôndria e possui essa parte da membrana plasmática também, que é uma membrana que reveste de água e proteínas, carboidratos, ácido nucleico, são os componentes orgânicos, tá? Então, os inorgânicos, a parte da água, as substâncias podem ser classificadas em hidrofílicas, que são solúveis à água, como sais e moléculas polares, que é o açúcar, o álcool e a acetona. A hidrofóbicas, que é insolúveis em águas, que é a parte da gordura, que são os lipídios. E as antififílicas, né? Ou anfipáticas, que é a substância que apresenta a parte da molécula. Hidrofóbica, que seria a parte de detergente, sabão, e os ácidos, que são as gorduras também, ou ácidos graxos. Essa parte inorgânica da água, ela é encontrada em maior quantidade nas células, solvente natural de íons, minerais e outras substâncias, indispensável para o metabolismo, e contém uma grande quantidade de água. A água é pela atividade metabólica, né? Por isso nós temos que ingerir bastante água para trabalhar os nossos órgãos.
A parte orgânica, que são as proteínas, né, que são macromoléculas encontradas em grande quantidade na célula e formada por pequenas unidades chamadas de aminoácidos, são ligadas entre si pelas ligações peptídicas, que é a parte de gordura. As proteínas são macromoléculas, ela é constituída pelo aminoácido, ela vai desempenhar papéis essenciais na atividade celulares, são as moléculas mais abundantes, com maior diversidade nas funções de sistemas vivos. Existe uma proteína formadas por 15 aminoácidos, atingindo até 10.000 aminoácidos, assim apresenta variação de estrutura. As duas principais classes são as catalíticas, que são as enzimas que vão catalisar as reações químicas que ocorrem nas células, e as estruturais, que são parte integrais das principais estruturas celulares, membranas, paredes e componentes citoplasmáticos. Nós temos as mitocôndrias, né, que são as organelas citoplasmáticas encontradas nas células, né, que nós temos a parte das eucarióticas, que possuem membrana nuclear, e o termo se origina-se do grego mito, que diz a respeito ao fio, e condros, corresponde à cartilagem. As mitocôndrias têm a responsabilidade de transportar energia para as células. Os aspectos dessa organela podem variar de forma, tamanho e quantidade. Elas são encontradas em células presentes no coração, no sistema nervoso e no sistema muscular. Então aqui a mitocôndria ela tem a parte externa, né, que é o número 1, número 2 a parte interna, eu tenho a matriz da mitocôndria, eu tenho a crista, que é o número 4, espaço intermembranário e o DNA da mitocôndria. A mitocôndria ela acontece na respiração celular, correspondente ao processo químico que acontece no interior das células. O objetivo é gerar energia para o organismo. Essa ação é classificada de duas formas, aeróbica e anaeróbica. No interior da mitocôndria ocorre a respiração celular. Esse processo ocorre quando as moléculas orgânicas reagem com gás oxigênio e resulta com gás carbono e água para liberar energia. Ao ocorrer a liberação de energia, as moléculas de adenosina trifosfato, conhecidas como ATP, que é adenosina trifosfato, fazem harmonizar para fornecer energia para as células. E eu tenho a membrana celular. Então aqui eu tenho a membrana celular, que é a membrana plasmática, tá vendo? Pela essa foto grande. Então, até na seta aqui do meu lado esquerdo, mostra que é a membrana que reveste a membrana. A função é uma barreira resistente e flexível, ela é semipermeável, totalmente seletiva, controla o fluxo de substância que entra e sai da célula. Ela é um modelo estrutural mosaico fluido, é formada por gordura, proteínas e carboidrato. Nós temos as funções da membrana plasmática, individualidade da célula, atuando como barreira física, separando o interior de cada célula e do exterior. A permeabilidade seletiva é a regulação das trocas com o meio, controlando a entrada e saída de substância. Eu tenho o suporte estrutural através das proteínas inseridas na bicamada fosfolipídica, que ancora as proteínas do citoesqueleto, a fim de manter o formato celular. Eu tenho a interação celular, que são as proteínas da membrana que vão criar junções especializadas entre células próximas e entre as células e a matriz extracelular. E o processo passivo. O processo passivo é a difusão simples, né? A difusão simples, difusão facilitada e osmose. E os processos ativos é o transporte ativo e transporte vesicular, que é a fagocitose, pinocitose e a exocitose. Essa divisão, né, da fagocitose é o tipo de endocitose, em que a célula engloba partículas grandes. A pinocitose é o tipo de endocitose. Esse tipo de endocitose que são captados pequenas quantidades de líquido extracelular, e a exocitose é o processo em que as substâncias são liberadas pela célula transitose. As vesículas sofrem endocitose em um lado da célula, atravessa o citoplasma e sofre a exocitose do outro. Aqui eu tenho o transporte ativo, né? Olha só, a primeira bomba de sódio e potássio, eu tenho ATP, sódio, depois eu tenho ADP, entrada de sódio, entrada de cálcio, que vai acontecer aqui o impulso nervoso, do meu lado esquerdo, tá? Porque também, conforme essa contração de sódio de potássio, ela também está relacionada com o sistema nervoso periférico, o sistema central. Aqui eu tenho a fagocitose, que é uma célula inimiga, ela vai ter uma fusão, né? Imagina essa bactéria, ela tem uma fusão, aí acontece uma limpeza, depois eu tenho a limpeza que vai degradar, né, essa célula, fragmento dessa célula, e vai liberar os fragmentos. Conforme está até aqui no desenho, eu tenho a divisão de como acontece a fagocitose, a limpeza da célula.
A pinocitose é uma invaginação de membrana celular que cria um canal para onde as partículas líquidas dirigem e são posteriormente englobadas. Depois de englobadas, as substâncias permanecem no interior da vesícula, que são os pinossomos. Nelas são acrescidas enzimas presentes no lisossomos, formando o vacúolo digestivo. A exocitose é a membrana citoplasmática e tem o produto de secreção aqui e a vesícula secretora. E muito obrigado.